Galerinha, gente boa, boa tarde. Vamos à resolução daqueles exercícios que eu havia deixado anteriormente para vocês. Vamos lá. Pessoal, olha só. Vamos à resolução do exercício de número 1, na página 187, diz o seguinte. Em um trapézio, três de seus ângulos medem 78, 102 e 98 graus. Determine a medida do quarto ângulo. Desenhei para ilustrar. Então, nós temos 78 graus, 102 graus, 98 graus e o desconhecido x. Qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360 graus. Consequentemente, x mais 102 mais 98 mais 78 é igual a 360. X é 278, x mais 278 é igual a 360. Consequentemente, x é 360 menos 278. X é igual a 82 graus. Exercício de número 2 afirma o seguinte. No trapézio isósceles, os ângulos de mesma base são congruentes. Se um trapézio isósceles, os ângulos de uma base medem 74, determina a medida do ângulo da outra base, ou os outros ângulos. O texto já me deu uma dica. Os dois ângulos da mesma base são iguais. 74, 74. Os outros dois ângulos também são iguais. Não sei. X e X. Desenhei assim, mas não quer dizer que seja esses os ângulos, galera. Olha só. O que acontece aqui? X, soma dos ângulos internos, 360. X mais x, 2x. 74 mais 74, 2 vezes 74, é igual a 360. 2 em evidência. 2 que multiplica x mais 74 é igual a 2 que multiplica 180. Dividindo por 2 os dois lados, simplificando, não é necessário fazer isso se você não quiser, o resultado vai ser o mesmo. X mais 74 é igual a 180. Então, x é 180 menos 74, x é igual a 106 graus. Quer dizer que os quatro ângulos são 74 graus, 106 graus e 106 graus. Esse foi então o exercício de número 2. Vamos ao exercício 3. Exercício 3 pede para a gente determinar a medida de x indicado na figura. Esse trapézio foi um trapézio isósceles, onde dois dos seus lados, que não são os paralelos, são congruentes, têm a mesma medida, esse e esse. Esse trapézio é chamado trapézio retângulo, onde um dos lados aqui, que corta as duas bases, é 90 graus com as duas bases. Soma dos ângulos internos, 360. Então, quer dizer que x mais 118 mais 90. Mais 90 é 360. Então, x mais 298 é 360. X é 360 menos 298. X é igual a 62 graus. Vamos ao exercício de número 4. Exercício 4 fala o seguinte. Determine as medidas de x e y indicadas na figura. Pessoal, aqui eu tenho um trapézio. Aqui, ó, eu vou fechar aqui um triângulo. Esse lado e esse lado aqui, ó, eles são entre si paralelos. Isso quer dizer que 70 graus, sendo o ângulo entre essas duas retas, também vai ser o ângulo entre essas duas retas. Esse ângulo com essa reta e esse ângulo com essa reta paralela com outra também são iguais, 70. Mesma propriedade aqui, 50 e 50 graus. Devido a essas duas retas serem paralelas, é aqui uma reta em comum. 70, 70, mesma propriedade, 50 e 50. O que eu vou usar então aqui? A soma desses dois ângulos aqui, ó, é 180. Então, x mais 30 mais 70 é 180.
x mais 30 mais 70, 180, x mais 100, 180, x 180 menos 100, x igual a 80. Então, já sei que o x vale 80. Aqui, x mais y mais 50, 180. Então, o x é 80. 80 mais y mais 50, 180. Y mais 130, 180. Y 180 menos 130, y igual a 50 graus. Então, esse foi o nosso exercício de número 4. Vamos agora à questão de número 5. Pessoal, olha só. Questão 5 nos afirma o seguinte. Questão 5. Um trapézio isósceles. Isósceles, esse lado e esse lado são iguais. Os dois ângulos da base e os dois ângulos da outra base também são iguais. A medida de cada ângulo agudo corresponde a 4/5 de cada ângulo obtuso. Então, vou chamar esses dois ângulos de agudo e esses dois ângulos de obtuso. A medida do agudo é 4/5 do obtuso. Nessas condições, determine as medidas dos 4 ângulos do trapézio. Bem, eu sei que a soma dos ângulos internos é 360. Então, quer dizer que 2 vezes A mais O, mais O, 2 vezes O, é 360. Pondo 2 em evidência, 2 vezes A mais O é 2 vezes 180, que é o mesmo que 360. Pode simplificar o 2. A mais O é 180. Eu tenho uma equação, 2 equações. Com essas 2 equações, eu vou resolver o exercício da seguinte maneira. Eu vou substituir a equação 1 na equação 2. Ou seja, onde está A, eu vou colocar 4/5 de O. Com isso, eu fico com 4/5 de O mais O é 180. Tiro o mínimo. Tirando o mínimo, 4O mais 5O sobre 5 é igual a 900 sobre 5, corta o 5. 9O é igual a 900. O ângulo O é 900 sobre 9, que é 100. Consequentemente, o ângulo A é 4/5 de O, é 4 vezes 100 sobre 5, que é 80. Então, os 4 ângulos são 80 graus, 80 graus, 100 graus e 100 graus. Vamos agora ao exercício de número 6. Exercício 6 me fala o seguinte. A figura a seguir é um trapézio isósceles. Novamente, os dois ângulos aqui são iguais, os dois ângulos lá em cima são iguais. Sendo AM está contido na bissetriz do ângulo A, ou seja, esses dois ângulos são iguais. A bissetriz divide esse ângulo aqui ao meio, então alfa mais alfa é o ângulo A. Então esse ângulo A é 2 vezes alfa. E esse ângulo aqui e esse, os dois ângulos da mesma base são iguais. E BM está contido na bissetriz do ângulo B. O ângulo B é o mesmo ângulo A, então alfa mais alfa, 2 vezes alfa, é o A, novamente. Determine a medida de x, eu quero a medida de x. Vamos lá. Então, para me descobrir a medida de x, eu vou descobrir a medida de alfa, porque aqui eu tenho um triângulo. Alfa mais x, soma dos ângulos internos de um triângulo, que é 180 graus. Então, vamos lá. A mais A, 2 vezes A, mais 2 vezes 106 é 360. Mesmo raciocínio que eu já fiz algumas vezes aí. 2 vezes A mais 106 é 2 vezes 180. Então, A mais 106 é 180. O A é 180 menos 106, o A é 74. Sabemos o seguinte, 2 vezes alfa é o A. Então, alfa é 74 sobre 2, o alfa é 37. Então, 37 e o x que eu quero saber. Alfa mais x é 180. Soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. 37 mais x é 180. 74 mais x, 180. Então, x é 180 menos 74, x é igual a 106 graus. Então, esse foi o nosso exercício de número 6. Vamos ao exercício de número 7. Questão 7 afirma o seguinte. O trapézio ABCD é F a base média
Determine a medida de x da base maior AB. Base maior, chame de x, base menor y, e a base maior x, base menor y, e a base média m. Conforme os dados que ele me deu, o x eu quero, a menor é 2,9, a m é 16,5. A equação aqui, base média é a base maior mais a menor dividido por 2. Substituindo os valores. 16,7 é igual a x mais 12,9 sobre 2. 2 dividindo passa multiplicando. 2 vezes 16,7 é igual a x mais 12,9. Consequentemente, essa multiplicação dá 33,4. Esse número positivo passa para cá negativo. Fazendo essa conta, x vai dar 20,5 centímetros. Vamos lá ao último exercício. Exercício de número 8. Em um trapézio, denomina x a base maior. X a base maior. A base menor, y. Y a base menor. Sabendo que a base média é 25, a base média é 25, e que x menos y é igual a 14, determine a medida das bases. Vamos lá, galera. Base média x mais y sobre 2. 25, x mais y sobre 2, 2 passa multiplicando, 50 é x mais y. Equação 1. Equação 2 ele me deu, x menos y é 14. Eu tenho um sisteminha com duas equações e duas incógnitas que eu vou resolver da seguinte maneira. X mais y 50, x menos y 14. Eu posso somar essas duas equações para tentar resolver, isso vai dar certo aqui nesse caso. Somando as duas equações, x mais x, 2x. Y menos y, corta. 50 mais 14, 64. Então, x é 64 dividido por 2, que é 32. X mais y é 50, a primeira equação. Então, y é 50 menos x, passando para lá. Y é 50 menos 32. O y é igual a 18. Espero que todos tenham entendido. Até a nossa próxima. Tchau, tchau. Fica com Deus.